Quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar meu amor, que do alto te mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar teu amor, e do alto. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos e amigos, você que está me acompanhando, que Deus nos abençoe. Nessa semana nós estamos tratando do assunto como conseguirei lidar com o meu estresse. Nós estamos repensando sobre esse tema, porque há muitas pessoas estressadas, pessoas entrando em depressão, então nós estamos conversando sobre esse assunto. E nós começamos na segunda-feira pensando em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, quando na NVI Jesus diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Jesus dizendo: venham a mim, e eu vou tirar esse fardo, esse peso da sua alma, eu vou te dar uma vida tranquila, uma vida sossegada. É o que Jesus promete a cada um de nós. Então a minha oração é que Deus nos abençoe, que a gente possa aprender com Jesus. Nós estamos vendo princípios que Jesus desenvolveu na vida dele, para que ele pudesse viver uma vida sem o estresse que nós vivemos e que pessoas viviam na época de Jesus. Então nós vimos alguns princípios já, o princípio da identificação, quando Jesus, ele sabia quem ele era. E Jesus sabia, ele podia dizer: eu sou filho de Deus. O outro princípio, o princípio da dedicação, a quem quero agradar. Jesus escolheu então a quem ele queria agradar. Ele não veio aqui para agradar a humanidade, para agradar a todo mundo, ele veio aqui para agradar a Deus. Ele sabia a quem agradar. Então precisamos saber a nossa identificação quem somos, a quem queremos agradar, e também precisamos ter uma organização, saber exatamente o que é que vamos fazer. Então nós precisamos agir dessa forma. E hoje nós vamos pensar no quarto princípio, o princípio da concentração. Nós precisamos estar concentrados naquilo que nós vamos fazer. O estresse vem por muitos motivos. Um deles é o fato da gente estar focado, aliás, desfocados. A gente está focando em muitas coisas e nós não temos um foco, nós não estamos concentrados. E então a concentração é um dos princípios para vencermos o estresse. Algumas pessoas tentam desviar, no caso de Jesus, tentavam desviar Jesus do seu foco. Jesus sempre esteve focado, ele sempre sabia o que era prioridade para ele, o que era prioritário, e então ele tinha um foco. Mas as pessoas tentavam desfocar Jesus. Talvez não fizessem isso por maldade, mas a pressão que traziam sobre Jesus, isso fazia com que eles tentassem tirar Jesus do foco. Então, em Mateus capítulo 16, verso 23, Pedro se dirige a Jesus, e o texto diz assim: virou-se Jesus e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quando Pedro ele vem aconselhar Jesus e dizer para Jesus ter piedade de si mesmo, e então ele tenta desviar Jesus do foco, que era morrer na cruz em nosso lugar.
Em Lucas capítulo 4, verso 42, nós lemos: ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Então ele vai para um lugar para estar ali sozinho. As multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que ele não as deixasse. Então Jesus tinha um foco e ele procura um descanso e ele vai para um lugar de descanso, mas a multidão tenta tirá-lo dali e levá-lo às atividades e não deixar a multidão. Então Jesus, ele estava focado, ele sabia o que fazer e nesse momento ele precisa de um retiro, ele precisa de descansar. Então essa concentração, nós precisamos estar concentrados. Jesus responde então à multidão com o verso 43 de Lucas 4, mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Então eles queriam que Jesus ficasse com eles. Mas Jesus diz para eles: olha, eu vim para pregar para outros povos, para outras aldeias, para outras cidades também. Para isso eu fui enviado. Então Jesus sabia para o que ele veio aqui a esse mundo, para fazer o quê e para o que Deus o enviara. E então as pessoas tentam desviá-lo do foco, mas ele sabia o que ele tinha e que fazer e para o que ele veio, para o que de fato ele veio a esse mundo. Então eles não conseguiram desfocar Jesus. Jesus foi o mestre em concentrar-se, em fazer algo específico de cada vez. E ele nos ensina isso. Todos tinham um plano B para Jesus. Todos tinham um plano B. Mas Jesus focava sempre no plano A. Ele sabia para que ele estava aqui, e o porquê ele estava aqui, o que ele tinha que fazer, então ele tinha o seu plano A. Então muitas das vezes nós ficamos estressados, porque nós saímos do nosso plano A para atender A, B, C, D e fazer então o que eles querem, desenvolver o plano B. Então nós precisamos focar no plano A. Jesus sabia a vontade de Deus para a sua vida e então ele seguia nessa direção. Por isso Jesus sempre foi determinado, persistente e ele concentrava os seus esforços naquilo que ele tinha que fazer. Ele concentrava os seus esforços no plano A. O meu padrasto, o Geraldo, que foi meu pai adotivo, ele dizia assim: Arildo, você só pode despertar tantas cobras quantas você pode matá-las. Porque eu sempre fui muito afoito, sempre quis desenvolver várias atividades, fazer uma coisa e fazer outra. Eu criança ainda. E ele me dizendo isso: Arildo, você só pode despertar tantas cobras quantas você puder matar. E então nós precisamos ter um foco. Jesus não permitiu que as interrupções o impedissem de realizar o seu plano A. Ele não permitiu que tirassem ele daquela direção que Deus havia proposto para ele. Jesus não permitiu que essas interrupções o deixassem tenso, irritado, estressado. Então Jesus estava sempre focado naquilo que Deus tinha para ele, no projeto de Deus para a vida dele. Então Jesus sempre esteve nesse foco, na direção que Deus tinha para ele. Ele estava concentrado no plano A. O quinto princípio é o compartilhamento. O quinto princípio é o compartilhamento. Quando a gente delega, quando a gente tem pessoas conosco e a gente compartilha com essas pessoas as tarefas. Nós não temos que fazer todas as coisas. E nós precisamos fazer isso, quer seja como líderes, como pastores, como em casa também, na família também. Nós precisamos entender esse princípio do compartilhamento. Em Marcos capítulo 3, verso 13, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. O verso 14 vai dizer que Jesus, depois de capacitá-los, os enviou para pregar. Então Jesus chama a si, compartilha com eles a missão e os envia para pregar. Então ficamos estressados porque pensamos que tudo depende de nós. É na igreja, no nosso caso, como crentes, achamos que tudo depende de nós, tudo depende de mim. Em casa, da mesma forma,
O estresse familiar é porque o pai acha que tudo depende dele, que ninguém pode fazer mais nada, ninguém vai fazer mais nada. A mãe acha que tudo depende dela, às vezes os filhos também. Então esse estresse, porque nós não compartilhamos as tarefas. Então esse é um princípio. Jesus chamou os 12 discípulos e dividiu com eles a sua carga. Aquela missão de Jesus, ele compartilha com os discípulos, ele divide com os discípulos. Então Jesus fez com que outras pessoas se envolvessem nas atividades dele, na missão que era dele, no plano A que era dele. De repente, aquele plano A que Deus colocou para você, e esse é o plano A para a sua vida, mas você só vai conseguir desenvolver este plano A compartilhando com pessoas que estão com você esse plano, para que eles também possam trabalhar, possam participar, possam desenvolver atividades neste plano que Deus colocou na sua vida. Então, por que não delegamos? Por que não delegamos? Nós temos duas razões por que não delegamos. Porque não compartilhamos atividades, porque não compartilhamos tarefas. A primeira razão é o perfeccionismo. Nós sempre achamos, principalmente, especialmente quem tem vamos dizer assim, essa enfermidade do perfeccionismo. E aí nós achamos que se nós queremos uma coisa bem feita, então nós devemos fazê-la nós mesmos. Se você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo. Então a ideia, ela é joia, é uma ideia perfeita, mas ela não funciona. Ela não funciona. Você precisa compartilhar. Então, o perfeccionismo. O outro problema é a insegurança. Quantas vezes nós não compartilhamos atividades, nós não permitimos que pessoas trabalhem conosco, façam parte da nossa equipe, porque nós temos medo, estamos inseguros, com medo de que a pessoa possa vir fazer algo mais bem feito do que nós fazemos. E nós precisamos ter certeza disso, que alguém vai ser melhor que nós. Alguém vai fazer melhor que nós. Então, essa insegurança. Então, esse princípio do compartilhamento, se a gente não desenvolver esse princípio, nós vamos ficar estressados. E se não compartilhamos, é por perfeccionismo ou por insegurança. Então, nós precisamos compartilhar. Então, recapitulando, se eu sei quem sou, se eu sei a quem eu quero agradar a Deus, o meu Pai que está nos céus. Se eu sou organizado, eu sei colocar as coisas nos devidos lugares e eu sei o que é prioridade na minha vida, é isso que eu tenho que fazer agora. Se eu sei que devo me concentrar numa atividade, eu preciso compartilhar as atividades. Então esses princípios nos ajudarão a viver com menos estresse ou viver sem estresse. Então que Deus nos ajude, nos abençoe. Nós ainda vamos ter mais 2 momentos e eu espero que você possa entender esses princípios, quem sabe até mesmo gravar esses princípios e desenvolvê-los na sua vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque estamos aqui compartilhando princípios da Tua Palavra. Princípios que foram vividos pelo Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, nos abençoe, para que nós possamos aprender esses princípios e desenvolvê-los e praticá-los na nossa vida, Pai. Pai, eu quero pedir por todos nós. Alguns estão vivendo um nível de estresse muito elevado, Pai. Algumas pessoas estão correndo o risco de entrarem numa depressão. Alguns já entraram e estão correndo o risco de entrar numa depressão profunda, Pai. Por isso eu peço a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai. Eu peço que o Senhor nos dê paciência, calma, para a gente aprender esses princípios e colocá-los em prática na nossa vida, Pai. Por isso eu peço, Pai, abençoe cada pessoa que está me acompanhando nesta semana e abençoe-os e dê que eles possam confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e agora você vai ter o seu momento a sós com Deus ou momento em família. Se você está em família, ore com a família, ore em família, ore pelos familiares, ore pela nossa igreja, ore pelas faixas etárias da nossa igreja, a terceira idade, os idosos da igreja, ore por eles. Ore pelas crianças, juniores, adolescentes, os jovens, os adultos da nossa igreja.
E não esqueça de orar pelo nosso querido país. Vamos continuar orando pelo Brasil. O nosso querido país, o nosso Brasil, pode ser uma bênção muito grande para cada brasileiro. E quem sabe uma bênção também para outras nações. Então oremos pelo nosso querido país. Oremos pelo Brasil. Que Deus te abençoe agora. Tenha o seu momento a sós com Deus, ou seu momento em família com Deus. Deus te abençoe. Amém. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por nós.